para ministrar nessa noite. Quero agradecer a Deus por ver Renato, Roberta, pessoal que nós conhecemos desde a nossa adolescência, juventude. Deus abençoe a vida de vocês. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém, queridos? Deus colocou essa palavra no meu coração para ministrar ao coração de vocês nessa noite. Eu tenho pastoreado a nossa igreja, a Assembleia de Zona Sul, uma igreja que completou agora 58 anos, mês de abril, de emancipação. E no ano de 2014, mais ou menos, eu estava tranquilinho na minha casa, tranquilinho no meu ministério, né? Quando o pastor Jonas Gabriel dos Anjos, meu tio, resolveu pedir jubilação da igreja. E ele queria, já estava sofrendo há muito tempo, muitos anos, uma doença renal crônica, e ele queria descansar um pouco dos seus dias, queria viver um pouco da sua vida, e me chamou ao gabinete para avisar que dentro de um ano ele estaria se jubilando e que eu deveria ser o seu sucessor, que o projeto é que naquele ano ele me faria o pastor da igreja, e iria haver eleição, iria haver as propostas ao ministério, e ficou acordado que eu tiraria as minhas férias devidas, e depois, quando eu voltasse de férias, eu assumiria, eu começaria o processo para poder assumir a igreja. Mas em dezembro de 2014, aprove o Senhor chamá-lo antes de fazer o processo do qual ele queria. E eu, pego de surpresa, tive que assumir a igreja da Zona Sul. Entre as igrejas da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, é uma das mais tradicionais, assim como aqui a Batista da Rocinha, que nós conhecemos como Batista em Renovação Espiritual, pioneira. Assim também a nossa igreja também, assim eu era. E Deus começou a ministrar no meu coração. Eu fui preparado por Deus durante 7 anos. Eu tenho 10 anos de ministério, completei agora em dezembro de 2016, 10 anos de pastorado. E durante 8 anos eu fui tirado da igreja onde eu era, ali na sede, e comecei a pastorear igrejas, do qual eu aprendi muito, mas de repente Deus me tirou daqueles lugares e me colocou de volta naquele lugar, para pastorear não só a sede, que era na Estrada da Gávea 14, como todo o campo. E Deus me deu uma visão sobre aquela igreja. Deus me deu um jeito para ministrar aquela igreja. Deus me deu algo que deveria ser feito. É interessante, queridos, que quando nós fazemos nossos planos pessoais, nós nos embaraçamos nele. Nós queremos aquilo que pensamos e imaginamos, e achamos que aquilo ali é a verdade de Deus para a nossa vida. E quando Deus nos surpreende nas verdades que Ele tem para nós, às vezes causa espanto para nós. E eu sempre imaginei que eu seria um pastor de igreja, porque eu amo ser pastor de igreja, mas quando eu ficasse um pouco mais velho, quando eu chegasse na idade de 50, 60 anos, talvez eu teria muito mais experiência para lidar
como estou adquirindo agora. Mas os meus planos não são o plano de Deus. Os planos de Deus são mais altos do que os meus planos. Aquilo que eu queria para a minha vida, curtir um pouco do esconderijo do pastorado auxiliar, estar ao lado do meu pastor ajudando, Deus de repente me puxou de trás e colocou de frente, para entender o sofrimento que passa um pastor, um líder, à frente de sua igreja. E Deus falou comigo essa palavra: escreve a visão, escreve em tábuas bem grande, para quem estiver passando correndo puder ler. Aleluia. Escreve, porque o que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Escreve, porque haverá um tempo em que cumprirei as minhas promessas na tua vida e na vida da tua igreja, da qual eu tenho colocado nas tuas mãos. Eu quero dizer para você que eu não vi a promessa de Deus cumprindo na minha vida ainda, mas a visão já está escrita pelo nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que talvez Deus não cumpriu a promessa que Ele fez para você ainda no passado, mas eu convido você a colocar em tábuas grandes e majestosas, para quem estiver correndo ter que parar para ler, como outdoor, de que o Senhor vai cumprir a sua palavra na tua vida, no nome de Jesus. Glória a Jesus. Abacuque está vivendo um tempo em que a destruição está tomando conta de Judá. Quando ele começa a escrever o capítulo 1, ele vai mostrar a dificuldade de entender um Deus que é tão santo, um Deus que é tão poderoso, um Deus que tem todo o controle nas suas mãos, não fazer nada diante de tanta perversidade, diante de tanta violência, diante de tantas coisas ruins. Deus parece imóvel, a ponto de apontar para Deus: será que você não vai fazer nada diante de tanta atrocidade? Os homens fazem o que quer, os homens eles levam de um jeito a vida que não agrada ao Senhor, e o Senhor não faz nada, meu Deus. Até quando você vai ver homens manchando as suas mãos com sangue? Aleluia, o Senhor não faz nada, meu Deus. Até quando o Senhor vai ver a maldade imperando? Irmãos, parece que Abacuque vive no ano de 2017. Parece que Abacuque ele consegue pela visão transpor o mundo que nós vivemos hoje, o mundo a qual existe tantas violências, tantos dominadores espirituais malignos têm tentado suplantar a história da igreja, fazendo que na nossa igreja perca a visão e a temperança e a espiritualidade que lhe é devida para fazer a diferença. E nós estamos vendo o mundo querendo dominar, aleluia, a perversidade querendo dominar, mas parece que Deus não está vendo. Mas eu quero dizer que Deus está vendo tudo e está com o controle da situação nas suas mãos. E aí Deus fala, Ele fala: eu vou subir, eu vou ficar na fortaleza, porque certamente Deus vai falar comigo, certamente Deus vai responder os meus questionamentos. E a palavra de Deus é: escreve a visão, porque está vindo um tempo diferente para esta nação. Escreve a visão, porque está vindo um tempo novo para esta nação, e essa nação verá que eu, o Senhor, sou o Deus e comando todas as coisas. Glória a Jesus. Eu quero profetizar nessa noite que haverá um novo tempo chegando para a igreja da Zona Sul, que haverá um novo tempo chegando para a igreja Batista da Rocinha. Escreve essa visão, não perca aquilo que Deus tem falado com você. Haverá um tempo onde a igreja Batista da Rocinha será a resposta que o mundo precisa. Haverá um tempo em que a igreja do Zona Sul será a resposta que o mundo precisa, e verão bem largo escrito a visão que Deus nos deu essa
nessa noite a visão de vitória, a visão de renovo, a visão de resposta para todas as nossas dificuldades e situações. Agora preste atenção, que Deus não fala apenas para Abacuque escrever a visão. Deus fala para Abacuque escrever a visão, mas de modo que até aquele que venha correndo tenha que parar e ver o que está acontecendo. Quem acredita nessa noite que Deus pode fazer isso? Que como que um imã espiritual, que como uma unção poderosa atravessando essa rua, vai começar a invadir e atrair pessoas para esse lugar. Ou se não atrair pessoas para esse lugar, vai começar a acontecer de pessoas passando pelas essas vielas e becos e começar a pedir: pelo amor de Deus, me ajuda, ore por mim. É porque a visão já está escrita bem grande e vão ter que parar para perguntar o que está acontecendo. Eu profetizo nessa noite que haverá um parar da violência, que haverá um parar da destruição, porque a igreja está debaixo de uma visão, a visão do alto, a visão de Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. É para um tempo determinado. Pastor Everson, tranquiliza, porque tem um tempo determinado que Deus vai começar a abrir e escancarar as portas do céu sobre este lugar. Eu posso dizer uma coisa para você: eu estou pastoreando há 2 anos e meio a Assembleia de Deus da Zona Sul. Eu ainda não vi o que Deus vai fazer de melhor naquele lugar. Eu quero perguntar se você já viu grandes coisas. Já viu? Pode dizer que sim, sim, eu já vi grandes coisas, mas ainda não é aquilo que Deus vai fazer sobre a igreja do Senhor na face da terra. Deus está chamando a gente para escrever uma visão bem grande, que o tempo está determinado, um tempo em que a igreja se levantará com muita sede de Deus e com muita resposta para aquele que precisa, um tempo de uma unção extraordinária, um tempo em que a glória do Senhor envolverá a nossas igrejas, de uma forma que será resposta para a nossa nação. Glória a Jesus. Eu não quero aproveitar o tempo para criticar igrejas, mas muitas igrejas têm perdido a noção do sentido real do que é uma igreja. Muitas igrejas têm perdido o sentido do que é a verdade do Evangelho, a pregação, a mudança, a transformação humana. A pessoa entrar aqui de um jeito e ser impactado com a unção que está nesse lugar. A pessoa encontrar com você na rua e ser impactado com a unção que está na tua vida. Aleluia. Oh, meu irmão, é tempo desse tempo. Aleluia. É tempo dessa hora em que Deus vai nos encher tão poderosamente que quando passarmos a rua, as pessoas irão incomodar. Por que está acontecendo? Me mostra o que você tem. E você diz: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, receba a salvação. Em nome de Jesus, receba a cura. Em nome de Jesus, seja liberto pelo poder que é no nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Se é para aplaudir o Senhor, pode aplaudir mais forte e glorificar o nome do Senhor. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Desculpe se eu vou ser indelicado, mas é o tempo de voltarmos um pouquinho. Voltarmos um pouquinho às nossas origens. Voltar um pouquinho ao tempo em que nós buscávamos mais ao Senhor. Há um tempo em que havia choro e pranto da igreja. Há um tempo em que havia uma liberdade espiritual na igreja. Há um tempo onde não precisava amarrar crente para sentir a presença de Deus, pastor Everson. Mas que os crentes chegavam na igreja já transformados e já cheios e buscando a presença do Senhor.
É tempo de voltar um pouquinho atrás para experimentar, porque estamos vivendo uma geração que não viveu nem a renovação, nem o Pentecoste de Deus, aleluia. Vendo um tempo que as pessoas já não sabem mais o que é isso, mas eu profetizo que a visão já está escrita, que o tempo está determinado, que a unção vai invadir esse lugar. E como um outdoor que chama muita atenção, que foi até proibido porque causava acidentes. Pessoa vinha dirigindo e de repente o outdoor batia. Eu profetizo que você será o outdoor de Deus para a vida das pessoas. Aleluia. E quando ela começar a correr contra a malignidade, quando ela começar a correr contra a fazer a impiedade, ela vai ter que parar e ver a tua vida e glorificar ao Senhor, porque a visão é para um tempo determinado. Glória a Jesus. Não mentirá. A visão é verdadeira. Se tardar, espera. Não se desespere. Deus tem um tempo para todas as coisas. Há um tempo em que as coisas precisam amadurecer para você receber. Entre a promessa e o cumprimento, há um tempo em que há uma maturação. Deus não pode te dar tudo o que você quer na hora. Deus não pode, pastor Eberson, começar a derramar uma unção extraordinária de uma maneira que as pessoas não estão preparadas para receber, porque existe muito odre velho e não pode receber o vinho novo. Vê se você me entende. Odres novos, vinho novo só pode ser derramado sobre odres novos. Odres novos, vinho novo. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus quer restaurar odres velhos, aleluia, em odres novos nessa noite e derramar grandes vinhos maravilhosos na sua presença. Eu profetizo nessa noite que o vinho novo vai descer sobre a nossa vida. Quantos creem nessa palavra nessa noite? Quantos podem glorificar ao nome do Senhor por esta palavra nessa noite? É tempo de esperar as coisas. Glória a Jesus. Glória a Jesus. A experiência que eu tenho, eu pastorei a igreja aqui na Rocinha, lá na Raiz, lá no Campo da Esperança. Igreja também cinquentenária, 60 anos de igreja, vai completar agora em setembro. Eu cheguei na igreja da Raiz, na Rocinha, tinha 15 membros. Uma igreja histórica, uma igreja que era referencial das congregações, referencial do nosso campo. De lá saiu a nossa igreja. Eu cheguei lá, tinha 15 membros. Pastor, vocês sabem que eu sou pentecostal, não sabe? Então pentecostal é assim: irmãos, salve os irmãos que a paz do Senhor. O nego já começa a rodar, não é isso? Na minha igreja não é tanto assim não, mas já sai, começa a rodar. Já começa, glória a Deus. Eu saudei os irmãos que a paz do Senhor, não saiu o amém. Aí eu, salve os irmãos que a paz do Senhor, mais uma vez, amém. Assim mesmo. Em um ano, eu comecei a trabalhar renovação espiritual na igreja. Eu comecei a trabalhar campanha de oração, joelho, aleluia, 40 dias de oração de joelho, campanha de jejum de oração. Irmãos, em um ano, aquela igreja, irmão, começou a ficar superlotada, cheia, todo mundo renovado, jovem evangelizando, jovem com 40 jovens, aquela coisa, rapaz, em um ano frutificou e eu fiquei feliz, fiquei ali 4 anos ali, louvando ao seu pastor, me tirou de lá, fiquei triste com ele, porque ele me tirou de lá, aleluia, aborrecido, como é que me tira na hora que eu estou comendo doce de leite, aleluia, me tirou de lá, na hora da sobremesa, me botou numa congregação pequenininha, metade disso aqui, aleluia, eu, para que eu estou fazendo lá, aleluia. Aí chegou lá, a igreja dividida no meio. A Assembleia faz isso, viu? Aqui na Batina faz. Divide a igreja no meio. Uma família contra outra família, e a igreja dividiu no meio. E eu passei 6 meses pregando sobre amor. 6 meses, só pregando sobre amor. Não tinha outro tema da mensagem, era só sobre amor. É igual lá na igreja que eu prego. Eu só prego sobre avivamento e Espírito Santo. O pessoal está chateado comigo lá que eu só prego sobre isso. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não tem outra mensagem? Espírito Santo, Espírito Santo.
E Deus me renovou, Deus me ensinou em um ano a mexer com famílias que eu não tinha experiência, famílias acabadas, famílias que a esposa foi embora de casa e não sabia o que fazer, e aconselhando, e de repente as famílias foram restauradas. Aí eu chego na sede, lá na sede 14, eu imaginei, rapaz, agora eu vou arrebentar, porque Deus abençoou na raiz, Deus abençoou, não vai ficar agora, eu vou voar. A visão tem um tempo determinado. Não adianta nós queremos antecipar o tempo da visão. Você escreveu? Está lendo as grandes? Está passando, está vendo? Vão zombar de você, porque você tem uma visão escrita. Mas se tardar, não desiste, espera, porque o tempo vai acontecer. Eu estou 3 anos lá malhando, Jesus, Espírito Santo, fogo, desce, não desce, fogo, desce fogo na igreja, às vezes não desce, aleluia. Mas eu sei que vai acontecer o mover de Deus, porque a visão que Deus me deu é essa, que o tempo em que o fogo de Deus vai tomar a nossa igreja de uma forma que nós não conseguiremos nos conter dentro das 4 paredes, mas sairemos para pregar o evangelho a todo aquele que crê. E eu quero profetizar que esse fogo vai cair neste lugar também, no nome de Jesus. Não saia da posição que Deus te colocou, porque o tempo da promessa está demorando. Se tardar, espera. Pacientemente espera. Oh, glória a Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Alabachuri andaraba cantaraba sébia. La candaraba churi andaraba cantaraba seba alabachuri andaraba. La candaraba churi andaraba cantaraba. E mesmo que a promessa não se cumpra na sua totalidade, Deus começa a te mostrar em algumas áreas que Ele está fazendo, Ele começa a te dar sinais. Eu ainda não vi a plenitude do que Deus quer fazer na minha igreja, mas eu já vejo, aleluia, a bênção de Deus sobre a vida dos meus membros. Eu já vejo Deus começar a renovar a gente. Eu já vejo, aleluia, Deus renovando, aleluia, essa orquestra pelo poder que é o nome de Jesus. Já vejo um coral abençoado. Sabe por quê? Porque a visão já está escrita. Eles podem até tentar fugir, mas a visão já está escrita por Deus. Eu só preciso esperar. Você só precisa esperar o que Deus tem para a tua vida, porque Deus já escreveu a visão sobre você. Eu aqui sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamento bom e não de morte, para dar um fim. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você está esperando uma palavra espetacular nessa noite, alguém voando nessa noite. Mas a palavra aqui é simples nessa noite. Espera o tempo de Deus, porque não vai tardar muito e vai acontecer. Se tardar, pode esperar que vai acontecer. Glória a Jesus. Quem quer esperar nessa noite, diga amém. Eu vou esperar. Sabe por quê? Porque eu vivo pela fé. Mas eu tenho minhas crises, pastor Ebson. Um dia, eles sabem dessa história que eu já contei para eles. Cheguei lá na igreja, falei, Senhor, eu não vou fazer, hoje eu não vou, porque às vezes tem que ficar meio que, irmãos, vamos levantar as mãos, vamos bater palma, vamos chorar, vamos rir, meio que Faustão, né? Quase um Faustão. Falei, Senhor, eu não vou falar nada hoje. Se tu és Deus que me chamou, se tu és Deus que tem prometido, que tem mandado escrever a visão, tu vai renovar. Tu vai trazer uma unção especial sobre essa casa. Tu vai fazer algo grande.
E lá estava eu no culto. Eu não sei se acontece aqui, Everson, mas às vezes tem culto que os irmãos estão lixando a unha. Lixando a unha, os irmãos estão lixando a unha, meio desinteressado. E eu olhando, Senhor, não é possível. Eu vou pedir minha carta dessa igreja então, Senhor. Quando de repente essa orquestra começou a tocar. Ela não tocou um hino espetacular, ela tocou um hino que ela tocava quase todo domingo. Mas de repente sobreveio sobre a igreja uma unção. Uma unção que não tinha letra. A unção vinha dos instrumentos desses músicos. E a igreja foi inundada pelo poder de Deus. E eles não entenderam até hoje o que aconteceu naquele dia. Mas o que aconteceu naquele dia foi que eu falei: Senhor, eu preciso de uma prova de que o Senhor está na minha vida. E Deus usou eles para poder mostrar que a visão é verdadeira, que o tempo vai chegar onde, aleluia, quando nós abrirmos a nossa boca, Deus vai encher os outros. Quando você começar a levantar as mãos, as pessoas serão curadas. Quando você, aleluia, começar a orar por alguém, cadeias vão ser quebradas, o tempo vai vir, aleluia, e não tardará, porque pela tua fé você viverá. Ele termina dizendo uma palavra poderosa: eis que a sua alma incha, mas o justo pela sua fé viverá. Sabe o que significa isso? É que podem até tentar parar o que Deus tem para a tua vida. Podem ter mensageiros velozes para poder dizer para você tudo ao contrário do que Deus tem para você. Os mensageiros são os mais rápidos. Os mensageiros são velozes. A cada ação tua há uma reação. E eu posso dizer para você, a reação mais rápida é a reação do teu adversário. Porque Deus não tem pressa. Toda vez que você toma uma atitude em relação a Deus, o teu adversário tenta colocar uma atitude para te intimidar. Mas se você não ouvir o que o teu adversário tem para falar com você, logo depois haverá a resposta de Deus para a tua vida. O justo vive da sua fé. E a fé não pode ser no seu braço, a fé tem que ser em Deus. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Posso contar algo pessoal? Algo pessoal? Domingo passado, estamos aqui na igreja, estou detonando eles aqui, vão ficar com raiva de mim, viu, Ebson? Da igreja vão ficar, o pastor falou mal da gente. Mas domingo, eu pedi a Deus, nós estamos batendo um recorde de visitantes todo mês agora, viu, Ebson, lá? Todo mês, tem mais visitantes do que todo mês. Só que eu pedi domingo, Deus, eu quero falar com a igreja, só com a minha igreja, só com o meu povo. Não deixa ninguém ir lá não hoje, que eu quero aproveitar para ter uma conversa de pai para filho, aquela conversa lá no cantinho. E eu dialoguei um pouco com a minha igreja, conversei um pouco, mostrei as dificuldades de um pastor para pastorear a sua igreja. E eu confesso que eu preguei temeroso, porque eu sabia que haveria reações. E eu fiquei assim esperando já o pessoal com cara feia pro meu lado. Confesso, sou homem. E depois Deus fez o mover, Deus renovou a igreja, e no plano do culto, todo mundo me abraçando, né? Abraçando, dando, pastor, muito obrigado, Deus abençoe. Algumas pessoas pedindo, muito obrigado pela palavra, que palavra abençoada. Mas ainda, sabe quando você sai aquela, Senhor, meu Deus, que palavra foi essa? Foi muito forte. E de repente chegou de manhã, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma pessoa representando um grupo. E essa mensagem ela veio assim de um jeito bem específico e bem deturbado do que eu falei. Eu confesso, meus irmãos, que meu coração entristeceu porque eu pensei que quem ia ficar triste não ficou triste.
E quem não ia ficar triste, ficou triste com a palavra. E eu fiquei, Jesus, por que a pessoa pensou isso? Que eu não pensei disso, de ninguém desse porte. E eu fiquei triste. Ou seja, o nosso adversário, ele é veloz em tentar nos parar aquilo que, da nossa visão. E aí nós oramos. Eu orei a Deus. Chegou de noite na igreja, Deus enviou as irmãs de oração. Tem irmã de oração aqui na sua igreja, pastor? Aleluia! Lá no meu gabinete, aleluia, e começaram a orar por mim. E lá te marcha, viu? Lá te marcha, as mulheres marchando no meu ouvido. Aleluia. Ah, pastor gostou. Começaram a marchar no meu ouvido. E começaram a profetizar: toda seta, vai embora, toda seta vai entristecer, vai embora, irmão. Não sabiam de nada. E quando chegou de manhã, pastor Ebs, eu comecei a receber chuva de mensagem do WhatsApp: pastor, não pare, continue, porque a palavra foi cura para a nossa vida. Hoje eu fui no cemitério, no enterro de uma irmã querida, e de repente 2 pessoas falaram: pastor, que palavra, eu estou remoendo aquela palavra desde domingo, aleluia. Ou seja, o inimigo manda a flecha dele primeiro. Se você ouvir, você se entristece, mas Deus sempre tem o seu bálsamo e a sua resposta. Não importa o que o seu inimigo pense, a visão já está escrita por Deus. Se tardar, espera, porque ela vai chegar. O justo viverá da sua fé. Você tem fé em Deus? Você acredita que Deus não perdeu o controle da tua vida? Você acredita que Deus tem planos para você? E que os planos não podem ser frustrados? Amém? Porque a gente confunde. Os sonhos de Deus jamais vão morrer, mas Deus não sonha. Não existe nenhum lugar na Bíblia que Deus sonha. Sonhos são nossos. A gente tem sonhos, tem projetos. Senhor, me dá. Só que os sonhos são nossos, mas os planos são dele. E ele fala que nenhum plano dele pode ser frustrado. Você acredita que Deus tem plano para a tua vida? Que ele pode transformar o teu sonho em plano dele? Oh, glória a Deus. Vocês acreditam nessa noite que Deus pode transformar os sonhos de vocês em planos? Oh, glória a Jesus. Então eu profetizo que a visão vai chegar ao tempo determinado de se cumprir. Se você tem fé em Deus, fique em pé nessa noite, glorifique ao Senhor. Se você tem fé em Deus, você exalte a Ele neste lugar, porque, aleluia, a visão, escreve a visão, porque há um tempo determinado para se cumprir. Se tardar, espera, porque o fim está determinado. O justo viverá da sua fé. Oh, glória a Jesus. 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 Há um tempo que tudo ficará mais fácil. Há um tempo em que tudo ficará mais fácil. É o tempo de Deus na tua vida. Aleluia. Há um tempo que o descortinar de Deus chegará na tua casa. É porque Deus tem uma visão contigo. Oh, glória a Deus. Há um tempo da promessa se cumprir. Glória a Deus. Pode demorar um pouco, mas vai se cumprir na tua vida. Há um tempo que a visão de Deus que Ele teve contigo lá no passado vai a concretizar. Aleluia. Há um tempo em que Deus vai começar a trazer coisas novas e grandes para a tua vida. Há um tempo em que as coisas vão acontecer poderosamente sem você fazer força, como um rio. Como um rio. Aquele rio que saiu do trono de Deus, que era apenas um filete. Em Ezequiel 37.
E começou a sair, começou a medir um côvado e deu pela tornozelo, e começou a medir mais um côvado, deu pelos lombos, e começou a medir mais 1000 côvados, e deu pelo peito, e de repente já quando eu começava, aleluia, a botar mais os pés, começou a nadar, e de repente aquele rio passava, e até os peixes que estavam mortos começaram a viver. Você está preparado para ver peixe morto reviver neste lugar? Está preparado para ver árvores que não tinham mais vida começaram a frutificar? Você está preparado para onde esse rio passar nessa noite? Começar a trazer de volta tudo aquilo que foi apagado? Eu creio nessa noite que o rio vai passar neste lugar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas limpas, por onde o rio passar. Tudo vai, pois leva a vida próprio Deus, pois leva a vida do próprio esse rio neste lugar. Sacia minha sede, lava o meu interior, Senhor. Eu quero das tuas fontes, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor.